Quando a gente tem um espaço vetorial, a gente quer um conjunto de vetores dentro desse espaço vetorial que tenha uma propriedade ou duas propriedades importantes. Quais são as propriedades importantes que a gente quer? A gente quer que esse conjunto de vetores gere o espaço todo. Quer dizer o quê? Que se eu pegar qualquer vetor dentro de um espaço vetorial, eu quero que esse vetor possa ser escrito como combinação linear de vetores da base, tá? Então, a base tem essa propriedade. Mas a base não é um conjunto de infinito de vetores. Eu quero um conjunto, o menor conjunto de vetores que tenha essa propriedade de gerar o espaço vetorial. Tá? Então, qual a propriedade que a gente busca para construir uma base? A gente quer um conjunto de vetores dentro do espaço vetorial V. A gente quer que esses vetores gerem o espaço todo, mas a gente quer que esse conjunto de vetores ele seja linearmente independente. Então, garante isso que eu tenha um conjunto que seja o menor conjunto de vetores que gera o espaço todo, tá? Então, deixa eu dar um exemplo aqui antes de eu continuar aí na minha conta, tá? Então, por exemplo, olha, aqui tem um espacinho, eu vou fazer aqui. Então, por exemplo, imagine R2, tá bem? R2. Quem é o R2? O R2 a gente sabe que é o espaço de dimensão 2, tá? É aquele espaço, esse espaço aqui, XY. XY. Se a gente fosse fazer o desenho do espaço cartesiano, seria esse aqui, XY, né? Como é que é um elemento aqui de R2? Um vetor de R2, ele tem qual forma? Então, um vetor genérico pertencente a R2, ele é escrito assim, né? Ele tem duas coordenadas, que a gente escreve como A e B, tá? Quem seria uma base de R2? Uma possível base de R2. Por exemplo, uma base de R2 é a base canônica, por exemplo, A1001. Essa é a base canônica. Quer dizer que o vetor AB ele pode ser escrito como combinação linear desses dois vetores aqui. Então, como é que eu posso escrever o vetor AB como combinação linear do vetor 1001? Assim, ó. A vezes 10 mais B vezes 01. Tá vendo? Então, estou escrevendo o vetor AB como combinação linear do vetor 1001. Essa é a única base? Não, de jeito nenhum. Tá? Eu posso ter infinitas bases para o R2. Por exemplo, uma outra possibilidade de base seria o vetor 10 e o vetor 11. É uma base? É uma base também. Tá certo? Por quê? Porque dado este vetor AB, eu posso escrever como combinação linear desses vetores aqui, 10, 11. Por exemplo, quem seria? Vou fazer mais ou menos de cabeça aqui. Então, seria o vetor B, esse aqui, A menos B, vezes 10. Se eu fizer essa conta aqui, tem que dar o AB. Vamos ver se dá? Então, multiplicar A menos B por 1 vai ficar A menos B, 0, mais BB. Fazendo a conta, vai dar o quê? A menos B mais B dá A. 0 mais B dá B. Beleza, Então, ó, eu posso escrever o... Isso aqui só estou testando para ver se é, tá? Vou até apagar aqui, porque é verdade, tá? Então, aqui eu escrevi, então, o vetor AB como combinação linear do vetor 10, 11. Tá bem? Além disso, a gente pode dizer o seguinte, olha, quais são as coordenadas do vetor AB na base 1001? O vetor de coordenadas vai ser formado pelos vetores AB, né? Então, se lembrar, né? Então, AB na base canônica aí, ó, se eu chamar essa base aqui de S, essa base de B, então aqui ficaria o vetor AB vai ser escrito como AB mesmo,
mais o vetor AB na outra base, né? Ó, se eu pegar o vetor AB na base B, ele vai ser escrito como vetor de coordenada A menos BB, tá? Só para a gente identificar aí. Aí você fala, professor, e se eu tivesse um conjunto, ao invés de usar o vetor, por exemplo, 1, 0, 0, 1, imagine a seguinte situação aqui, tá? Então eu sei que isso aqui forma uma base, tá certo? Eu sei que isso aqui também formou uma base, mas se eu tivesse isso aqui, ó, esse vetor, esse conjunto de vetores aqui, ó, 0, 1, 0, 0, opa, 0, 0 não, 0, 1, né, 1, 0, deixa eu colocar na ordem aqui, vou pôr 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 e 1, 1. Aí você pergunta, professor, esses vetores aqui formam uma base? A resposta é não. Mas vamos ver por que é não. Olha, esses vetores aqui, eles claramente geram o R2. Ou seja, dado qualquer elemento em R2, ele pode ser escrito como combinação linear desses vetores aqui. Tá bem? Dos vetores 1, 0, 0, 1 e o vetor 1. Mas tem um detalhe muito importante aí, que é o seguinte: esse conjunto aqui não é linearmente independente. Tá? Por que ele não é linearmente independente? Porque eu posso pegar um vetor dentro desses três vetores aqui e escrever esse vetor como combinação linear dos outros dois. Lembra? Um conjunto vai ser linearmente independente se não for possível a gente escrever qualquer vetor como combinação linear dos outros. Olha, aqui dá. Aqui dá para eu escrever o vetor 1, 1 como combinação linear do vetor 1, 0, 0, 1. Basta você fazer isso aqui, ó, 1 vezes 1, 0 mais 1 vezes 0, 1. Tá? Então você escreve o vetor 1, 1 como combinação linear do vetor 1, 0, 0, 1. Então, isso aqui não pode ser uma base. Isso não é uma base do meu espaço vetorial. Apesar de gerar o R2, ele não é um conjunto linearmente independente. Tá? Aqui eu tive que fazer uma conta, mas existe uma forma melhor da gente identificar quando um conjunto de vetores com muitos vetores não vai ser uma base. Uma forma de fazer isso é através do conceito de dimensão. O que é a dimensão de um espaço vetorial? A dimensão do espaço vetorial nada mais é do que o número de vetores da base. Então, por exemplo, em R2, qual a dimensão de R2? R2 tem dimensão 2, R3 tem dimensão 3, R4 tem dimensão 4 e assim sucessivamente. Então, para eu encontrar uma base do meu espaço vetorial, quantos elementos eu tenho que ter em R2? Só posso ter 2. Se eu tiver 3, já não é base mais, tá? Então, a dimensão, que é um conceito muito simples, ela é um auxiliar para a gente identificar quando um conjunto de vetores com muitos vetores não pode ser uma base. Tá certo? Então, se a gente souber a dimensão do espaço vetorial, a gente já sabe de antemão quantos vetores a gente vai precisar para a gente gerar o nosso espaço. Se a dimensão for 5, eu vou precisar de 5. Se a dimensão for 10, eu vou precisar de 10. Não vou precisar de 11 e não vai servir 9. Eu vou precisar exatamente da quantidade de vetores que corresponde à dimensão desse espaço vetorial. Então, esse conceito de dimensão ele é importante, porque ele ajuda a gente identificar quantos vetores a gente vai ter que escolher para formar a nossa base. Então, ele é um auxiliar e um auxiliar importante aí para a gente identificar quantos vetores a gente vai ter na nossa base. Então, a gente tem uns exemplos aí, tá? Por exemplo, olha, em Rn, tá aqui, ó, Rn. Qual a dimensão de Rn? É n.
Então eu vou precisar de n vetores para me formar uma base em Rn. Por exemplo, né, um exemplo muito simples, se eu tiver em R3, quantos vetores eu vou precisar? 3. Se eu tiver em R5, eu vou precisar de quantos? 5. 5 vetores linearmente independentes. Tá? Em Pn, Pn é o que? Lembra? Pn são os polinômios de grau menor ou igual a n. Tá? Quantos vetores eu tenho que ter na base de Pn? No caso de Pn, eu tenho que ter n mais 1 vetores. A pessoa fala, professor, por que n mais 1? Vamos dar um exemplo aqui também? Vamos lá. Ilustrando sempre é melhor. Como é que seria P2? Vamos lá, P2. P2. Quem é P2? P2 são os formado pelos polinômios de grau menor ou igual a 2. Como é que é o elemento típico de P2? Então, P2, ó, isso aqui é os polinômios, né? Polinômios de grau menor ou igual a 2, tá? Como é que é o elemento típico de P2? Um elemento típico de P2, ou seja, um vetor genérico de P2, ó. Como é que você escreve um vetor genérico de P2? Ele é escrito assim, ó, 1A0 mais A1x mais A2x quadrado. Você está vendo que o grau dele começa em 0? Então, para você contar os elementos do seu espaço vetorial, você teria quem? Ó? A0 vezes 1, A1 vezes x, A2 vezes x quadrado. Olha, quem é a base canônica de P2? A base canônica de P2 é formada por esses vetores aqui, ó, 1, o próximo x e o outro x quadrado. Tá vendo? Começa no grau 0, né? Então, quantos elementos a gente tem? No caso de P2, eu tenho 3 elementos, olha. Então, para P2, eu tenho 3. Para P3, eu tenho 4. Então, para Pn qualquer, eu tenho n mais 1 elementos na minha base. A dimensão de Pn é n mais 1. E para as matrizes, n por m, ou seja, se eu pego as matrizes n por n, qual a dimensão? A dimensão vai ser n vezes m. Por quê? Quantos elementos você tem na sua matriz? É só pegar a matriz, ó. Pega a matriz 2 por 3, ó. 2 por 3. Duas linhas, 3 colunas. Então, ela tem um A, B, C, D, E, F. Duas linhas, 3 colunas. Quantos elementos você tem? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 2 vezes 3, tá? Porque o A, B, C, D, E, F são valores genéricos. Quem é uma base desse espaço aqui, uma base canônica desse espaço aqui? A gente já viu, mas, por exemplo, uma base canônica do espaço das matrizes são essas matrizes aqui, ó, formado pelo elemento 1, 0, 0, 0, 0, 0, o próximo. Vai variando 1, né? 0, 1, 0, 0, 0, 0. Bom, se você encher aí, você vai ver que esse 1 está andando. Então, o primeiro ele está aqui, no segundo ele vai estar aqui, no terceiro ele está aqui, no quarto, no quinto, no sexto. São 6 elementos da base. Tá bem? Uma observação importante aí é o seguinte: uma base sempre tem o mesmo número de vetores. Quer dizer o seguinte: se você trabalha com uma base no espaço vetorial, imagine que você queira trocar a base. Por algum motivo, às vezes você precisa trocar a base. Você quer encontrar uma outra base. Uma certeza você vai ter, que com as duas bases vão ter o mesmo número de elementos. Tá certo? Então, por exemplo, você está em R3. Você pode encontrar qualquer base que você queira, mas obrigatoriamente cada base vai ter que ter 3 elementos. Se você colocar 4 elementos, não vai ser uma base, o conjunto vai ser linearmente dependente. E se você colocar 2, também não vai ser uma base, vai ficar faltando 1. Tá? Então, a quantidade de elementos que formam uma base que representa a dimensão do espaço vetorial, ela é fundamental para a gente classificar o nosso conjunto. Tá? Então, ela não é a única evidência, né? Como é que a gente identifica se um conjunto de vetores forma uma base? Primeiro, o número de elementos vai ter que ser a quantidade de elementos da dimensão. Segundo, a gente verifica se o conjunto é linearmente independente. Se essas duas coisas forem verificadas, ou seja, o número de elementos da minha base for igual à dimensão do espaço vetorial e esse formar um conjunto linearmente independente, é base.
Tá? Então, essas duas ferramentas, esses dois suportes me ajudam a identificar quando um conjunto de vetores forma uma base. Bom, aí tem uns teoremas aí que eu não vou demonstrar nenhum deles, tá? Mas eu vou enunciar porque eles são úteis para a gente identificar coisas. Aí eu vou explicar o que esses teoremas estão dizendo, né? E eles são úteis. O que é um teorema? O teorema é o resumo de um conceito importante, tá? Então, obviamente, ele depende de uma prova, mas eu não vou fazer prova aqui, tá? Bom, se vocês quiserem, no material do livro do Enton, tem a demonstração desses resultados aí. Eu não sei que a pessoa queira que eu faça a demonstração, mas vai quebrar um pouco a sequência das ideias que eu estou tentando passar aqui. Bom, então vamos lá, ó. Eu vou ler o teorema, vou explicar. Ó. Seja V um espaço vetorial de dimensão n. Tá? Então a gente já sabe que se tem dimensão n. Então, quantos elementos tem na base? N. Bom, letra A. Qualquer conjunto com mais que n vetores, ó, com mais que n, é linearmente dependente. Então, se você pegar qualquer que seja o conjunto, por exemplo, imagine você está em R4, você pegar um conjunto de vetores com 5 vetores, eu não preciso nem olhar quem são esses vetores, já posso dizer para você que é linearmente dependente. Porque se você puser mais vetores dentro de um conjunto que seja a dimensão do espaço, o conjunto vai ser linearmente dependente. Olha, isso é um resultado importante, tá? Porque isso às vezes você já consegue identificar com esse resultado quando você tem um conjunto de vetores que já é linearmente dependente, tá? E a letra B, um conjunto S com menos vetores do que N não gera V, tá? Então, o que esse resultado está dizendo? Duas coisas. Primeiro, que se você tiver um conjunto com mais vetores do que a dimensão, o conjunto é linearmente dependente, então não é base. E se você tiver um conjunto de vetores com menos vetores do que a dimensão, ele não gera o espaço, também não é base, tá certo? Bom, para verificar que um conjunto de vetores gera um espaço V, podemos usar o conceito de dimensão, que é exatamente isso que eu estou dizendo. Olha, então, imagine, por exemplo, que V tenha dimensão n, tá? Que o meu espaço vetorial tenha dimensão n. Então, qualquer conjunto S formado por n vetores, Li, é uma base de V. Então, o que eu posso dizer aí é que se eu pegar qualquer conjunto de vetores linearmente independente que tenha n vetores dentro de um espaço vetorial n, o que eu posso dizer desse conjunto? Eu posso dizer que esse conjunto é uma base do meu espaço vetorial, tá? Então isso é importante porque a gente às vezes quer construir, né, uma base para um determinado espaço vetorial. Então, por exemplo, se eu quero construir uma base para R3, o que eu faço? Eu escolho 3 vetores. Isso é suficiente para garantir que seja uma base? Quase é. O que eu preciso verificar? Eu preciso verificar se esses 3 vetores que eu escolhi são linearmente independentes. Se eles forem linearmente independentes, eles já geram o espaço vetorial, tá? Então não é muito difícil a gente encontrar uma base. Se a gente souber a dimensão do espaço vetorial, o que a gente faz? A gente escolhe um conjunto de vetores exatamente igual o número da dimensão do espaço vetorial. E aí a gente verifica se esse conjunto é ou não linearmente independente. Se for linearmente independente, é uma base. Se não for linearmente independente, não é uma base. Lembra como é que a gente identifica se um conjunto de vetores é linearmente independente? A gente pega, coloca ele numa matriz, né, os vetores numa matriz, pode pôr na forma coluna, e aí a gente vai operando sobre a matriz. Olha, neste caso que a gente está fazendo a construção deste jeito por dimensão, então a gente está escolhendo o número de vetores da base, né, que a gente quer construir a base, a gente está escolhendo exatamente igual a dimensão do espaço.
Nesse caso, a matriz formada será uma matriz quadrada. Se você pegar estes elementos aí que você quer ver se forma uma base, a matriz formada vai ser quadrada, tá certo? Então a gente opera aplicando eliminação gaussiana. Se a matriz for uma matriz triangular superior, quando a gente aplica eliminação gaussiana, vai dar uma matriz triangular superior, com os elementos da diagonal principal todos diferentes de zero, então o conjunto é linearmente independente, tá certo? Ou a mesma coisa que dizer que a matriz formada pelos vetores tem determinante diferente de zero. Também garante que o conjunto é linearmente independente, tá bem? Então é simples, a gente pega esses vetores, coloca numa matriz e ou aplica a eliminação gaussiana, ou calcula o determinante. Em qualquer uma das situações, a gente será capaz de identificar quando esse conjunto de vetores é ou não linearmente independente. Ó, o teorema diz o seguinte, né? Esse teorema que eu estou comentando aí, a teoria aí, né? Então, seja V um espaço vetorial de dimensão n e seja S um conjunto com exatamente n vetores. Então, S é uma base de V se o conjunto de vetores for Li. Tá? E se o conjunto de vetores for Li, ele é uma base. Tá bem? O conceito C e somente C dentro de matemática garante a seguinte interpretação. Ele está dizendo o seguinte, olha, se S é uma base de V, então o conjunto é Li. Reciprocamente, se o conjunto é Li, então S é uma base de V. Esse C e somente C, ele implica, ele é uma implicação dupla de ideias. Se isso acontece, então, se S é uma base, então o conjunto é Li. E também, se o conjunto é Li, então S é uma base, tá? Não é toda a verdade em matemática que é C e somente C, mas nesse caso é verdade, tá? Bom, vamos fazer um exemplo aí, ó. Vamos ver. Diga se os vetores formam uma base no espaço indicado, tá bem? Então a gente vai usar os dois conceitos anteriores que a gente identificou, para a gente verificar se o nosso espaço forma, se o nosso conjunto de vetores forma ou não uma base para o espaço indicado que eu tenho aí. Ó, na letra A, eu tenho os vetores 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, menos 1, 3, 4 e 5. Tá? A pergunta é, eles formam uma base para R4? A resposta é não. Por que não? Porque qual é a dimensão de R4? Vamos pensar um pouquinho. Qual a dimensão de R4? A dimensão de R4 é 4, tá? A dimensão de R4 é 4. Então, o que a gente tem? Para a gente ter um espaço vetorial, eu teria que ter o quê? Eu teria que ter uma situação em que eu tivesse exatamente 4 vetores, tá? Eu teria que ter 4 vetores para o meu espaço vetorial ter dimensão 4. Mas quantos vetores eu tenho na base? Neste exemplo, eu só tenho 3. Eu não tenho 4 vetores. Então, isso aqui não pode ser uma base. Então, isso aqui não é uma base para mim no meu espaço vetorial. Tá? O próximo. Ó, o conjunto de vetores é P1 igual a x mais 1, P2 igual a x2 menos 3x mais 3 e P3 igual a 2 mais x ao cubo em P3, tá? Deixa eu só escrever aqui, ó. Isso aqui não... Vão pensando aí nesse aí, enquanto eu vou escrevendo aqui, ó. Professor, Oi. professor, nessa letra aí teria que ter então 4 vetores, certo? 4 vetores.
Mas os 4 vetores teriam que ter 4 coordenadas também ou não? Os 4 vetores têm que ter 4 coordenadas, porque eles são um vetor em R4. Como é que é um elemento em R4? Um elemento em R4 ele é assim, ó. Ele tem 4 coordenadas. Ele é um A, B, Coordenada C, D. nula. Então, 4 coordenadas em R4. Tá. Se tiver uma coordenada nula, então. Pode ter uma coordenada aluna, não tem problema. Tá bom. Poderia ser, por exemplo, eu poderia ter esse vetor aqui, ó. Esse vetor aqui, ele é um vetor de R4. Inclusive, a base canônica de R4 é o 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 0, 1. Ah, tá, Tá? beleza. Pode Tá. ter coordenada nula, não tem problema. Para você formar os vetores, a base não precisa ter todos os elementos diferentes de zero. Aqui, inclusive, tem um aqui que não esse elemento é igual a zero. Não precisa, tá? Pode ser qualquer vetor em R4. Qualquer vetor em R4. Mas tem que ter 4 coordenadas, tá? Ter 4 coordenadas, você pode ter qualquer uma delas zero. Só um detalhe, né? Eu não sei se você lembra de um resultado anterior que diz o seguinte: o vetor 0, 0, 0, 0, um vetor zero, ele sempre forma um conjunto linearmente dependente. Sempre. Então, para formar elementos da base, o vetor 0, 0, 0, 0 nunca pode ser um elemento da base, tá? Porque se você enfiar o vetor 0 dentro de um conjunto, você já transforma esse conjunto em linearmente dependente. E para ser base, o conjunto tem que ser linearmente independente, tá? Então, por exemplo, nesse caso eu só tenho 3 vetores. Você fala, professor, dá para eu construir uma base a partir desses 3 vetores? Provavelmente sim. Você faz o quê? Coloca um vetor a mais aqui. Então você coloca um vetor a mais aqui de modo que você tenha 4 vetores, ó. Por exemplo, você vai ganhar uma matriz, suponha que você coloque o quarto vetor como sendo este aqui, ó, 0, 0, 0, 1. Como é que você identifica se o conjunto de vetores agora formado por este forma uma base? O que você faz? Você coloca esses vetores todos numa matriz, você pode colocar eles na forma coluna aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, menos 1, 3, 4 e 5 e 0, 0, 0, 1. Eu vou apagar o que eu estou fazendo, tá? E aí você faz o seguinte, você pode fazer duas coisas. Você pode vir aqui calcular o determinante dessa matriz aqui, tá certo? Se o determinante for diferente de zero, o conjunto é linearmente independente, esse formado de 4 vetores, e é uma base, porque lembra, se você tiver um conjunto com n vetores no espaço de dimensão n, e esse conjunto for linearmente independente, já é uma base, não precisa mais nada, cálculo nenhum a mais, tá? Depois você tenta calcular o determinante dessa matriz aqui. Essa é molezinha usando Laplace, porque eu enfiei o último 0001. Então, para calcular o determinante aqui, ó, o que a gente faz? A gente pode aplicar aquela regra Laplace. Então, basicamente, vai se calcular o determinante disso aqui que sobra. Então, se esse determinante for diferente de zero, então esse conjunto, eu adicionando esse vetor, forma uma base. Uma outra forma de fazer isso aqui seria aplicando eliminação gaussiana e verificando se a matriz dá uma diagonal com os elementos diferentes de zero ao longo da diagonal, tá? Mas este conjunto... Professor, Oi? aí no caso, letra A, o senhor que definiu esse vetor 0001 aí, né? Eu que escolhi. Se quiser escolher outro, você pode. Só um detalhe. Quando você está criando uma base a partir de um conjunto de vetores, eu digo para você, escolha o mais simples que você possa. Tá certo? Eu estou propondo 0001. Não sei se vai funcionar. Talvez funcione. Tá bem? Porque, em geral, é difícil você dar um conjunto de vetores e adicionar um a mais. O que a gente chuta? A gente chuta sempre o mais simples possível, tá? Você poderia ter escolhido o 1000, podia também. Vê se funciona. E aí calcula o determinante aí. Mas esses três sozinho, Dá zero para não formar base em R4. que jeito?
Repita a pergunta, por favor. O determinante, no caso, só tem que dar zero para não formar uma base em R4, ou não? Ou Se o determinante, se você construir aquela matriz e o determinante der nulo, então não forma uma base. Então a escolha sua não foi boa, tá? Você tem que escolher outro vetor. Ah, sim. Tá bem? Mas do jeito que está aqui já não é base, olha. Do jeito que está aqui não é base. Porque só tem 3 vetores. Mas se você adicionar um quarto vetor, calcular o determinante da matriz e der zero, também não é base. Tá bem? Porque o conjunto não vai ser linearmente independente. Porque para ser base, o conjunto tem que ser linearmente independente. E para ele ser linearmente independente, quando você coloca ele na forma de uma matriz, tá certo? Daquele jeito que eu falei para vocês, você calcula o determinante não pode dar zero. Porque se der zero, quer dizer que o conjunto é linearmente dependente, tá? E aí não pode ser base também. A letra B. Pergunta, ele pode ser uma base de P3, ou seja, uma base do espaço P3? Só para lembrar, hein? Qual a dimensão de P3? A dimensão P3, né? Fala, professor, quem que é P3? P3 são os polinômios de grau menor ou igual a 3. Qual a dimensão desse espaço? A dimensão desse espaço é 4. O espaço do polinômio Pn tem dimensão n mais 1. Então, o P3 tem dimensão 4. O P2 tem dimensão 3. O P4 tem dimensão 5. E assim sucessivamente. Tá? Então, para eu ter uma base de vetores em P3, quantos vetores eu tenho que ter? Eu teria que ter 4. Quantos que eu dei? Só 3. Então, isso aqui pode ser base de jeito nenhum, tá? Então, isso aqui não é base, pois a dimensão de P3 é 4 e só temos 3 vetores no conjunto, tá? Então, o conjunto não forma uma base. Fala, professor, posso construir uma base a partir desses vetores aí? Pode. Não é simples de fazer construção, mas você pode. Você adiciona um vetor a mais. Lembra que dá para a gente colocar um polinômio na forma de uma matriz? Tem um truquezinho muito legal da gente fazer. Por exemplo, vamos lá, só para lembrar, né? Deixa eu adicionar uma página a mais aqui para eu adicionar o truquezinho, para lembrar o truquezinho para vocês. Ó, os vetores que eu tenho é esse aqui, ó. P1 é igual a x mais 1. P2 é igual a x quadrado menos 3x mais 2. E P3 é igual a 2 mais x ao cubo. Lembra qual é o truquezinho que a gente usa? Olha, eu vou escrever cada vetor na forma coluna. Então, este é um vetor, ó, o P1 é um vetor, o P2 é um vetor e o P3 é um vetor também. Lembra como é que a gente faz isso aqui para escrever na fórmula matriz? A gente usa o grau, só o coeficiente. Então, eu vou escrever aqui, ó, grau 0, grau 1, isso aqui tá só auxiliar para eu lembrar, grau 2 e grau 3, que vai até grau 3, né? Então, eu vou pegar o primeiro vetor, esse aqui. Qual o coeficiente do grau 0? O grau 0 é aquele que vem sozinho, né? Só o número, então é 1. Qual o coeficiente do grau 1? Aqui é 1 vezes x, tá? Ó, como se fosse 1 vezes x, então é 1 também. Qual o coeficiente do grau 2? Não tem, então é 0. Do grau 3 também não tem, é 0. Aí eu vou no próximo. Próximo é o P2, né? O P2. Qual o coeficiente do grau 0? O grau 0 é o número que vem sozinho, então é 2. Do grau 1, grau 1 é que multiplica x, é menos 3. Do grau 2 é que multiplica x quadrado, é 1. Do grau 3 é quanto? Do grau 3 é... não tem, então é 0. Vamos pro próximo, ó. P ao cubo. Quem é o coeficiente do grau 0? É 2, né? Do grau 1 não tem. Do grau 2 não tem. Do grau 3 é 1. Você tá vendo que essa matriz aí não é quadrada? Não é quadrada. Para ser uma base, o conjunto de vetores tem que formar uma matriz quadrada. Então,
Uma outra forma da gente identificar também, quando a gente constrói a matriz, essa matriz aí usando os vetores, né? Isso aí é um truquezinho, tá? Mas ele funciona muito bem. Então, quando a gente constrói a matriz formada pelos nossos vetores ou pelos coeficientes aí, o que tem que acontecer? Ela teria que ser quadrada, tá certo? Então, a gente já identifica aqui que isso não pode ser uma base. Fala, professor, posso construir uma base aí, adicionando algum vetor, construir uma base aí? Pode. Eu acho, depois vocês testam, que se eu colocar mais este vetor aqui, por exemplo, P4 igual ao número 1, isso aqui forma uma base, tá certo? Ou igual a x, também forma uma base. Então, teste aí para ver se realmente forma uma base. Eu acredito que isso aqui, se eu adicionar o P4 igual a 1, ele vai formar uma base. Vamos testar para ver se vai dar? Vou mostrar para vocês como é que... Eu vou fazer o teste aqui, para a gente vai ver se realmente forma uma base. Ó. Então, esses vetores aqui vão formar uma base para P3. Quer ver? Ó? Como é que eu adicionaria isso aqui? Ficaria 1, 0, 0, 0. Por que eu coloquei esse? Porque é o mais fácil de todos. Agora, você está vendo que a matriz ficou quadradinha? Ó, que belezinha? Vamos calcular o determinante dela? Então, vamos lá. Isso aqui tudo é rascunho, tá? Depois eu jogo fora essa página aqui. Então, determinante de 1, 2, 2, 1, 1 menos 3, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Como é que eu calculo o determinante dessa matriz aqui? Essa é molezinha da gente fazer, né? Então, por exemplo, eu posso usar Laplace. Você pode escolher uma linha ou uma coluna para fazer redução, né? Porque aqui tem um monte de zero, olha que delícia, né? Então, por exemplo, vou escolher essa linha aqui. Essa coluna aqui. Então, vai ficar o quê? Então, o determinante dessa matriz vai ficar o quê? Vai ficar... já deu claramente para ver que o determinante é diferente de zero, né? Mas vamos lá mostrar para fazer o cálculo aí. Eu bater no olho já vi que dá diferente de zero. Então, vai ficar o quê? O determinante dessa matriz vai ficar 1 vezes... É o cofator, né? Então, é menos 1 elevado ao quê? 1, 2, 3, 4. 4 mais 1. Né? Porque está aqui na... primeira linha, quarta coluna. Então, é 4 mais 1, que a gente coloca a posição da linha mais coluna. Então, 4 mais 1, vezes o determinante de qual matriz? Da matriz 1, menos 3, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Correto? 1 menos 1 elevado a 5 vai dar menos 1. Então, vai ficar menos 1. E o determinante dessa matriz aqui? Você precisa aplicar qualquer cálculo aí, não precisa fazer nada. Lembra que eu falei para vocês? Quando a gente tem uma matriz que é triangular superior ou triangular inferior. Essa matriz é o quê? Triangular superior. Como é que é o cálculo determinante aqui? É o produto dos elementos da diagonal principal. Então, o cálculo determinante dessa matriz é 1 vezes 1 vezes 1. Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Então, o determinante deu menos 1. Ou seja, o determinante deu diferente de zero. Ou seja, esse conjunto de vetores que eu escolhi é linearmente independente. Como eu tenho 4 vetores dentro de um espaço de dimensão 4, o que eu posso dizer que esses vetores formam? Eles formam uma base. Tá certo? Então, o que eu fiz? Eu tinha dado 3, eu adicionei mais 1, e adicionando este mais 1, eu consegui uma matriz que tem determinante diferente de zero. Portanto, eu construí uma base a partir daqueles vetores originais. Tá bem? Mas só esses 3 sozinhos não são uma base. Só tem 3, eu precisaria de 4. A letra C. Esse conjunto de vetores aqui formam uma base do espaço 2, 2. Aqui eu ponho um 0 aqui. Forma um espaço, forma uma base das matrizes 2 por 2? Não. Por que não? Pelo mesmo motivo do anterior. Olha, eu tinha 3 vetores, só que o espaço M22, é o espaço das matrizes 2 por 2, ele tem dimensão 4. Porque a dimensão das matrizes 2 por 2 é 2 vezes 2, no caso 4. Se fosse 3 por 2, seria 3 vezes 2, seria no caso 6.
Tá? Então, como eu tenho apenas 3 vetores, eu sei que isso aqui não forma uma base. Então, ó, não é base, pois temos apenas 3 vetores, mas M2 por 2 tem dimensão 4. Tá? Vamos ver qual tem mais exemplo aí. Eu acho que tem mais alguns exemplos aí. Olha, o próximo, letra D. Esse conjunto aqui, ó. Os vetores 1, 2, menos 1, 3 e 2, 1 em R2. Isso forma uma base de R2? A resposta também é não. Aí você fala, professor, mas aí a gente não tem mais vetores do que a gente precisa, porque a dimensão, no caso de R2, é 2. Eu tenho 3 vetores. Por causa disso. Porque para ser base, quantos vetores eu tenho que ter? Eu tenho que ter exatamente 2. Se eu tiver menos de 2 ou mais de 2, não é base. Tá? O que isso aqui está furando? Com certeza absoluta. Como eu tenho 3 elementos aqui, com certeza absoluta, o conjunto formado pelos vetores 1, 2, menos 1, 3 e 2, 1 é linearmente dependente. O teorema lá diz que se teu espaço de dimensão for n e você tiver mais do que n vetores, o conjunto é LD, tá? Ou seja, linearmente dependente. E conjunto linearmente dependente não forma base, tá certo? Então isso aqui não é base, pois tem mais vetores que a dimensão do espaço. Tendo mais ou tendo menos, não é base, tá? Vamos lá. Agora o próximo, letra E. Esse aqui tem que ser base, né? Porque pelo menos um exemplo, um desses aí tem que ser alguma coisa, né? P2, vamos lá. P2. Qual a dimensão de P2? A dimensão de P2 é 3. Quantos vetores eu tenho aqui? Eu tenho 3. Aí você fala, é base. Opa, não é bem assim, né? A dimensão está correta. A dimensão está correta. Mas só a dimensão está correta é suficiente para ser base? Não. Você tem que verificar se o conjunto de vetores também é linearmente independente. Tá certo? Então, ó, para ser base, a gente tem que verificar duas coisas. Que o conjunto ele tem o número de elementos da dimensão do espaço que eu quero e o conjunto formado é linearmente independente. Tá certo? Então, vou colocar essa observação aqui. Ó. Então, observação. Para ser base, é necessário que o conjunto de vetores tenha o número de elementos igual à dimensão e seja LI, tá? Então eu tenho que verificar essas duas coisas. Que tem o mesmo número de elementos, eu verifiquei. Agora eu tenho que verificar que é LI. Você fala, professor, como é que eu verifico que é LI? No caso de polinômio, a gente usa aquele truquezinho, constrói a matriz usando o truquezinho. Qual é o truquezinho? Ó, eu venho aqui, pego o grau 0, o grau 1 e o grau 2, que é o grau que eu quero, né? Até graus 2, né? Então, vou pegar a primeira matriz, ó. O grau 0 é a primeira matriz, primeiro vetor, x² mais 1. Olha bem para ele. x² mais 1. Quem é o coeficiente do grau 0? O grau 0 é quem está sozinho aqui, né? É o número sozinho. Então, é 1. Qual é o coeficiente de x? Não tem. Então, é 0. Qual é o coeficiente de x²? X² aqui é 1. Vamos para o próximo? O próximo é o elemento x. Qual o coeficiente que multiplica o grau 0? Não tem grau 0 aqui. Então, é 0.
Qual multiplica o grau 1? Grau 1 aqui multiplica x é 1. Grau 2, tem grau 2 aqui? Não, então é 0. Vamos para a terceira, só tem o número 2. Então, quem multiplica o grau 0 aqui, o grau 0 é o número sozinho. No caso aqui, só o 2. Tem x? Não, é 0. Tem x quadrado? Não, é 0. Então, a matriz é esta aqui. Tá bem? O que a gente vem fazer aqui? Vem calculo determinando essa matriz. Como é que eu determinando essa matriz aqui? Olha, eu vou ler no rascunho para fazer o cálculo. De cabeça eu conseguiria fazer, mas vou ler no rascunho e fazer o cálculo, tá? Então vamos lá. A matriz é 1, 0, 2. Então vai ser o determinante da matriz 1, 0, 2. O que mais? 0, 1, 0. 0, 1, 0. 1, 0, 0. Essa é a matriz, né? Deixa eu só ver se é isso mesmo. Essa é a matriz. Como é que a gente faz calcular o determinante? A gente vem aqui e repete a primeira coluna e a segunda coluna e vem aqui e faz aquele negócio de descer multiplicando, né? Então vai ficar, ó, 1 vezes 1 vezes 0, 0, mais 0 vezes 0 vezes 1, 0. 2 vezes 0 vezes 0, 0. Olha, tá dando tudo 0, delícia, né? 1 vezes 1 vezes 2, olha, pelo menos 1 diferente de 0, né? 1 vezes 1 vezes 2 dá 2, né? Mas a gente troca o sinal, então vai ficar menos 2. 0 vezes 0 vezes 1 dá 0. 0 vezes 0 vezes 0, 0. Então, o determinante deu quanto? Menos 2. Vou ter que colocar ali, né? Quanto que deu o valor pra gente, né? Então, o determinante disso aqui deu... Então, det, né? Então, vou apagar aqui o grau. Então, vou pôr aqui o det, né? Ó, o det. Isso aqui deu menos 2. Ou seja, diferente de 0. Portanto, o conjunto é Li. E se é Li e tem um número de elementos de vetores da dimensão do espaço vetorial, então o conjunto é uma base, tá? Então, é base. Olha que legal, tá? Bom, continuando aí, né, de observação, muitas vezes temos um conjunto de vetores S que gera um espaço vetorial, tá? Mas é LD, como este exemplo aqui, ó. Este conjunto de vetores, ele gera R2, mas ele é o quê? Ele é linearmente dependente, tá certo? Aí a pergunta que a gente faz é a seguinte: será que é possível remover vetores do conjunto S até encontrarmos uma base? A resposta é sim. Dá. Se o conjunto de vetores gerar o R2, por exemplo, nesse exemplo aqui, mais o conjunto ELD, o que a gente pode fazer? A gente remove vetores até a gente encontrar um conjunto linearmente independente que gera o espaço vetorial. Tá? Então, é possível dar um conjunto de vetores que gera o espaço todo e, sim, encontrar uma base a partir desse conjunto de vetores. Tá? Bom, a pergunta é, desse conjunto aqui, desse aqui, eu sei que tem 3. E eu quero mostrar que eu quero encontrar um conjunto que gera R2. Quantos vetores eu tenho que escolher ali, hein? Quantos? 2, né? Por quê? Porque o conjunto de vetores vai ser exatamente igual à dimensão do meu espaço. Então, quantos vetores que eu escolho aqui? Eu escolho 2, tá bem? Então, a resposta aqui, né, fiz uma pergunta, né? Mas é possível encontrar um conjunto Li, ou seja, uma base. A pergunta é, quantos vetores devemos escolher? A resposta, né? A resposta é 2. Por quê? Pois isto corresponde ao número de vetores da dimensão de R2, tá certo? Então, se eu tenho 3 vetores
e eu estou no espaço de dimensão 2, eu pego 2 deles. Por exemplo, você fala, professor, quais 2? Ah, escolhe quaisquer 2 ali, ó. Eu não tenho 1, 2, 3, 4. Por exemplo, eu posso escolher 1, 2, 3, 4. Ó. Por exemplo, S', né? Igual a 1, 2, 3, 4. Esse conjunto aqui forma uma base. Aí você fala, professor, como é que eu sei que forma uma base? Só porque tem 2 vetores? Não, lembra? Ó, para ser base, tem que ter o número de vetores igual à dimensão e mais o quê? O conjunto tem que ser LI. Então, a gente tem que mostrar que esse conjunto é LI. Como é que eu mostro que esse conjunto é LI? Então, note que para ser base é necessário 2 vetores L e I, linearmente independente. Então, para isto, construímos a matriz. Qual a matriz? A matriz formada pelos vetores. Vou escrever os vetores na forma coluna. Matriz 1, 2, 3, 4. Calculamos o determinante dela. Quanto dá o determinante? Vai ficar 1 vezes 4 menos 2 vezes 3, que dá menos 2. Deu diferente de zero, então é LI. Portanto, se for LI e tiver um número de vetores igual à dimensão do espaço vetorial, é base. Tá? Então, é base. Então, verifique que qualquer combinação de 2 vetores que você faça aí forma uma base, tá? Então, exercício. Verifique as outras possibilidades de escolha desses vetores. Por exemplo, você pode verificar que se você pegar o vetor 1, 2 e menos 1, 2 forma uma base, o 3, 4 e o menos 1, 2 forma uma base, tá certo? Na verdade, você tem 3 possibilidades, né? É 1, 2, 3, 4, a outra possibilidade é 1, 2, menos 1, 2, e a outra possibilidade é 3, 4, menos 1, 2. Você fala, professor, a ordem importa? A ordem importa para a gente introduzir as coordenadas do meu vetor representado naquela base, tá? Importa sim para representar as coordenadas. Mas para um conjunto ser LI ou LD, não. Tá? Não importa a ordem. Então, se você pegar o vetor 1, 2, 3, 4, é a mesma coisa que pegar o vetor 3, 4, 1, 2, e o conjunto continuará sendo LI. Então, para você verificar se é LI ou não, não importa a ordem. Então, as possibilidades que você tem é 1, 2, 3, 4, depois 1, 2, menos 1, 2 e 3, 4, menos 1, 2. Não tem mais. Então, verifique essas outras duas possibilidades. Bom, um teorema, então, aí, que é útil para a gente utilizá-lo na escolha de bases aí do espaço vetorial é esse aí. Então, teorema. Seja S um conjunto finito de vetores num espaço vetorial V de dimensão finita. Se S gerar V, mas não for uma base, é possível remover vetores de S até virar uma base. Exatamente igual ao exemplo anterior aí que a gente tinha, tá? No exemplo anterior, a gente tinha um conjunto de vetores que gerava o R2, mas não era uma base. O que a gente fez? A gente removeu o vetor até transformá-lo numa base. Imagina se eu tivesse 10 vetores aqui, ó. Aqui eu só tenho 3, mas se eu tivesse dado 10 vetores, o que eu faria? Eu conseguiria remover 8 vetores, né, jogar fora 8 vetores, e teria uma base no meu espaço vetorial. Então, se você tiver um conjunto de vetores que geram espaço vetorial, mas ele tem mais vetores do que a base, o que você faz? Você joga fora alguns vetores de modo a transformar numa base. Um detalhe importante, olha, pode acontecer de você ter, por exemplo, dentro de um conjunto de vetores, você imagine, por exemplo, que você tivesse, vou dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar, colocar uma página a mais aí, uma folha a mais. Ó,
Imagina que eu te desse esse conjunto de vetores aqui, ó. 0, 1, 2, 0, 1, 1. Não, pô, 0, 0, 1, 0, 2, 4 e 0, 0, não, 1, 0, 0. 1, 0, 0. Olha, esse conjunto de vetores aqui, ele gera o R3. Acredite, ele gera o R3. Só que o R3 tem que ter qual dimensão? Bom, o R3 tem que ter... O que ele tem que ter? Não, qual dimensão que o R3 tem? Ele tem dimensão 3. Tá certo? Então, quantos vetores que eu vou ter que escolher para eu ter uma base? Eu vou ter que escolher 3 vetores. Mas perceba o seguinte, eu não posso escolher quaisquer 3 vetores, porque se eu tivesse escolhido 3 vetores, esses 3 vetores aqui, ó, o 0, 1, 2, 0, 1, 0 e 0, 2, 4, se você tivesse escolhido esses 3 vetores aqui, você fala, professor, isso aqui vai ser uma base, porque tem 3 vetores, e o conjunto anterior gerava o R3. Ó, esse conjunto anterior gera o R3. Só que esse conjunto de vetores aqui não gera o R3. Esse conjunto de vetores, ele não é linearmente independente. Ele é linearmente dependente. Como é que eu sei disso? Você está vendo que não tem nenhum vetor na primeira posição? Aqui é tudo zero, é? Então, se é zero, não será possível eu ter algum elemento diferente de zero aqui no meu vetor. Além disso, se você olhar, olha, esse vetor aqui, ele é o dobro desse. Então, este vetor é linearmente dependente com relação a esse. Então, a gente tem que tomar cuidado na escolha que a gente faz. É possível a gente encontrar uma base, mas não é qualquer conjunto que você escolha com o número de elementos da dimensão que serve. Neste caso aqui, eu não posso escolher esses 3. Eu tenho que escolher, por exemplo, esse e esse. Aí sim, eu tenho uma base. Olha, se eu fizer essa escolha, eu tenho uma base. Esse conjunto forma uma base. Esse sim. Pode verificar que esse conjunto de vetores eu tenho 3 vetores e o determinante da matriz formada por esses 3 vetores aqui, ele vai ser diferente de zero. Nesse caso aqui, se você fosse pegar essa matriz aqui, ó, seria assim, 0, 1, 2, 0, 1, 0, 0, 2, 4. Qual o determinante dessa matriz? Lembra, se você tiver uma matriz formada por uma linha de zeros ou uma coluna de zeros, o determinante já é nulo, né? Então, essa matriz, qual é o determinante dessa matriz aqui? É zero, tá? Então, esse conjunto de vetores já é linearmente dependente, então não pode formar uma base. Essa aqui você pode verificar, o determinante dessa matriz aqui vai ser diferente de zero. Pode fazer a conta e você vai verificar. Então, apesar de ser possível a gente encontrar, dado um conjunto de vetores, né, que gera V, a gente pode encontrar uma base, a gente tem que ser criterioso nessa escolha, tá bem? Na letra B, é o seguinte, se S é um conjunto linearmente independente, mas não gera V, a gente pode fazer o quê? No caso anterior, a gente removia vetores. Na letra B, o que a gente faz? A gente pode adicionar vetores, tá? Então, a gente já fez isso também aqui em um exemplo. Nesse caso aqui, ó, lembra o que a gente fez nesse caso aqui? Ó? Vai fazer alguma pergunta? Não? O que a gente fez nesse caso aqui? Nesse caso, a gente tinha 3 vetores. O que eu fiz? Eu verifiquei que isso aqui não podia ser uma base. Por quê? Porque a dimensão de P3 era 4 e eu só tinha 3 vetores. O que eu fiz? Eu adicionei mais um. Então,
Se eu tiver um conjunto de vetores linearmente independente que não gera V, eu posso adicionar vetores para criar uma base. Então, se eu tenho um conjunto que é linearmente dependente, que era a letra A, eu posso remover. E se eu tenho um conjunto que não forma uma base, mas é um bom candidato, né, eu posso adicionar vetores. Tá bem? Aqui tem um exemplo, mas eu já fiz um exemplo parecido, mas vamos lá fazer mais um exemplo aí. Fazer exemplo sempre é bom. Aqui o exemplo é: construa uma base de R3 usando os vetores 1, 2, 3, 0, 1, 2. Olha. Então eu quero construir uma base de R3 usando esses vetores aqui, ó. 1, 2, 3, 0, 1, 2. Você fala, professor, qual vetor que você pode adicionar aí? Qualquer vetor que você quiser de R3, de modo que isso aqui forme um conjunto linearmente independente. Você fala, professor, qual? Chuta aí. Chuta uma possibilidade. Se der certo, se não der certo, você chuta outra, tá? Eu vou chutar, por exemplo. Então vamos, por exemplo, chutar esse aqui. Então, vamos adicionar, por exemplo, o vetor. Vamos dar o mais simples possível, tá? Quando você vai adicionar um vetor num conjunto, se você tem liberdade para construir sua base, chuta o mais simples possível, tá? Ou seja, o que é o mais simples possível? É um vetor formado de zeros, só uma coordenada diferente de zero. Por exemplo, este vetor aqui, ó, 1, 0, 0. Tá? O mais simples possível. Tá bem? Vamos ver se funciona? Então, como é que eu vejo se funciona? Então, vamos verificar se o conjunto formado pelos vetores de S união com 1, 0, 0. Que conjunto é esse? O que é o conjunto formado por S união com isso aqui? Seria só pegar esses vetores de S e colocar mais esse aqui no conjunto, tá? Tá bem? Então, vou fazer um conjunto maior. Se o conjunto é uma base, como é que a gente verifica isso? Olha, a gente já tem uma boa ideia do que está acontecendo aí. Por quê? Porque a gente sabe que em R3 a dimensão é 3, então eu preciso de ter 3 vetores na base. Tá certo? Então, eu já chutei a quantidade de vetores correta, que é 3. O que eu preciso verificar? Eu preciso verificar agora se o conjunto de vetores é linearmente independente. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, calculo determinante. Determinante de quem? Dos vetores. Quais? O 1, 2, 3, 0, 1, 2, 1, 0, 0. Tá bem? Calculo deste aqui. Tá? Como é que a gente faz para calcular esse determinante? Moleza, né? A gente vai lá, repete a primeira coluna, a segunda coluna e desce fazendo conta. Então vai dar o que esse aqui determinante? Vai ficar 1 vezes 1 vezes 0, 0. 0 vezes 0 vezes 3, 0. 1 vezes 2 vezes 2, mais 4. Tá? 3 vezes 1 vezes 1 dá 3, mas a gente troca o sinal, então menos 3. 2 vezes 0 vezes 1, 0. 0 vezes 2 vezes 0, 0. Quanto que deu aqui? 4 menos 3, que dá 1. Como determinante da matriz acima é diferente de 0, o que a gente pode dizer, hein? Então o quê? Então, o conjunto de vetores S igual aos vetores 1, 2, 3, 0, 1, 2 e 1, 0, 0 formam uma base de R3. É única essa base aí? Não. Na verdade, tem infinitas possibilidades de escolha, tá?
Você poderia ter escolhido. Eu escolhi o vetor 1, 0, 0. Você fala, professor, podia ter escolhido outro? Podia. Por exemplo, o vetor 1, π e raiz de 2. Podia ser? Podia. Então depois você vai fazer conta lá. Faz aí, troca o vetor por 1, π raiz de 2. Pronto. Verifica aí se dá certo para você formar uma base. O que você faz? Você coloca o primeiro esse aqui, no lugar do 1, 0, 0, você põe 1 π raiz de 2 e faz a conta, tá? E verifica. Então por isso que a gente escolhe o quê? O mais simples possível. Se eu estou escolhendo, vou escolher o mais fácil possível. Uma outra possibilidade de fácil seria, por exemplo, o vetor 0, 1, 0. Uma outra possibilidade é 0, 0, 1. Tá? Também são fáceis, vetores fáceis da gente trabalhar aí para a gente encontrar o que a gente quer. Bom, um outro resultado, né? Eu escolho teorema, não estou provando nenhum deles, né? Mas na verdade é um teorema mesmo, né? Isso aí são teoremas, né? Então, um outro teorema que pode ajudar na construção de uma base a partir de um conjunto de vetores é o seguinte, é o chamado teorema mais menos, né? Basicamente é uma ideia parecida do que estava anteriormente aí, né? Tudo que a gente falou, isso aí é mais ou menos um resumo dos conceitos anteriores aí, tá? Bom, então seja S um conjunto não vazio de vetores num espaço vetorial V, tá bem? Então, letra A. Se S for um conjunto linearmente independente e a gente tiver V um vetor que pertence ao espaço vetorial, mas não pertence ao espaço gerado por S, então quando você faz o conjunto S unido com o vetor V, a gente vai ter um conjunto LI também, tá? O exemplo anterior é um exemplo desse tipo aqui. Por quê? Olha, eu tinha um conjunto de vetores formado inicialmente pelos vetores 1, 2, 3, 0, 1, 2. Esses dois vetores formam um conjunto linearmente independente. Como é que eu sei disso? Porque tem um resultado anterior que eu enunciei para vocês, não provei, mas eu enunciei, que dizia o seguinte. Quando você tem dois vetores, um conjunto formado por dois vetores, o conjunto será linearmente dependente se e somente se um for múltiplo do outro. Então, quando a gente tem dois vetores, eles só serão linearmente dependentes se um for um múltiplo do outro. Aqui não é o caso. Esse vetor aqui não é múltiplo desse. O que é ser múltiplo desse? Qual é o múltiplo do vetor 1, 2, 3? Seria qualquer vetor que você multiplicasse por um número. Por exemplo, multiplica por 4 aqui. Ó. O vetor que daria 4, 8 e 12. Esse vetor aqui, ó, 4, 8, 12, é um múltiplo do 1, 2, 3, tá? Nesse caso aqui, claramente a gente vê que o vetor 0, 1, 2 não pode ser múltiplo do vetor 1, 2, 3. Não dá, né? É impossível de acontecer isso. Tá bem? Então, esses vetores formam um conjunto linearmente independente. O vetor 1, 0, 0, ele não está no espaço gerado pelos vetores 1, 2, 3, 0, 1, 2. Ele não está. Então, quando eu pego este conjunto de vetores 1, 2, 3, 0, 1, 2 e uno o vetor 1, 0, 0, vai dar um conjunto linearmente independente. É isso que está dizendo aí o teorema. Se você tem um conjunto de vetores que é linearmente independente, você pega um vetor V qualquer do espaço vetorial e esse vetor não pertence ao espaço gerado por S, então o conjunto de vetores formado por S união com V é linearmente independente. Tá bem? E similarmente, se você tiver um conjunto se tiver um V que pertence a S, tá? S é um conjunto de vetores aí. Tal que V é combinação linear de outros vetores, então se eu jogar fora esse vetor S aí, o espaço gerado por S menos V, ou seja, eu estou jogando fora esse vetor V, vai ser exatamente igual ao espaço gerado por S. Um exemplo também é este exemplo que eu dei aqui para vocês. Olha lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Qual é o espaço gerado por esses quatro vetores aqui? É o R3. Tá certo? Se eu jogar fora este vetor aqui, ó, qual é o espaço gerado por esses três vetores aqui? Continua sendo o R3, ele não muda. Por quê? Porque este vetor,
ele é combinação linear deste vetor aqui. Mais do que isso, né? Esse vetor é um múltiplo desse. Então, na verdade, este vetor é combinação linear só desse aqui, né? Então, se você jogar fora esse vetor, qual espaço vetorial gerado pelos que sobram era exatamente igual ao espaço vetorial usado pelos anteriores. Então, aquele teorema ali diz, basicamente, é isso que a gente faz. É o teorema da construção. Quando a gente tem um conjunto de vetores, quando que a gente pode construir, tirar desse conjunto de vetores uma base. Tá bem? Então lá, ó, eu vou usar esse resultado para... Opa! Teorema mais menos é esse aqui, né? Então, ó, aplique o teorema mais menos, que é o nome que ele ganha, né? Para encontrar uma base de vetores de um conjunto dado. Olha, o primeiro de R2 e o segundo de R3. Na verdade, a gente já fez o exemplo, eu vou só reafirmar que a gente estava aplicando o teorema mais menos, que era o teorema anterior aí que a gente tinha. Por exemplo, olha, aqui em R2, a gente já fez exatamente isso aqui, né? Eu quero aqui encontrar um conjunto de vetores que gera o R2, tá bem? Quantos vetores aqui eu tenho? Eu tenho 3 vetores. Só que como eu quero que gere R2, quantos vetores que eu preciso ter? Eu preciso ter apenas 2 vetores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher dentro desses 3 vetores 2. Quais 2? Quaisquer 2 que formem um conjunto linearmente independente. Então, eu posso jogar fora um dos vetores e eu ainda terei o espaço gerado pelos 2 que sobra exatamente igual ao espaço gerado pelos 3. Tá certo? Então, deixa eu adicionar uma página aqui, né? E fazer esse comentário aqui, né? Então, ó, note que... Letra A, né? Note que os vetores... Quais são os vetores? 1, 2, o outro menos 1, 3 e o outro 2, 4 geram o R2. Mas é possível jogar fora um vetor, ó, vou pôr aqui entre aspas, jogar fora um vetor e ainda o conjunto resultante gerar o R2. Por exemplo, se jogarmos fora, vamos escolher qualquer vetor aí para jogar fora. Se jogarmos fora o vetor, vamos lá, escolher um dos dois aí, ó, o vetor 1, 2. Então, o conjunto, o que sobra pra gente? Vou chamar de S', tá? O conjunto menos 1, 3, 2, 4, ainda gera o R2. Tá certo? Então, se jogou fora um elemento que não servia, ele gera o R2. Podia ter escolhido qualquer um dos outros dois? Podia, mas escolhi 1, 2. O que eu posso falar desse conjunto aqui? Esse conjunto é uma base. Por que é uma base? O que tem que ser para ser uma base? Primeiro, tem que ter 2 elementos, porque a dimensão de R2 é 2. Então, pois, né? Tem 2 elementos. Corresponde à dimensão. Isso é suficiente? Não. O que tem que acontecer também? O conjunto é LI. Tá? Então, para ser base, tem que satisfazer as duas coisas. Ó. O número de elementos tem que ser igual à dimensão e o conjunto tem que ser LI. Como é que eu verifico que o conjunto é LI? O que eu faço?
Eu venho aqui e construo a matriz e calculo o determinante. A matriz menos 1, 3, 2, 4. Qual é o determinante dessa matriz? Vai ficar menos 4, menos 6, que dá menos 10, que é diferente de 0, portanto, LI. Então, é base, tá bem? Então, eu removi e joguei um fora. Então, na verdade, desse teorema mais menos, o que eu estava usando? A letra B. Joguei fora um elemento e ainda consegui um conjunto que gera o espaço. A letra B, eu dei menos elementos e quero encontrar uma base para R3. Tá? Então, o que eu faço? Ó, no teorema mais menos, é basicamente isso que a gente vai fazer. Perceba que aqui eu tenho um conjunto de vetores linearmente independentes. Ó, o vetor 1, 2, 3, ele é linearmente independente em relação ao vetor 0, 1, 2, porque ele não é um múltiplo do 0, 1, 2. Tá certo? O que a gente faz para a gente construir uma base para R3? Como eu tenho só 2 vetores, e eu sei que eu preciso de 3, eu percebo que eu consigo encontrar um vetor que não mora no espaço gerado por 1, 2, 3, 0, 1, 2. Tá certo? Então, eu chuto, por exemplo, um vetor qualquer, como eu disse para vocês, eu chuto um vetor qualquer, e o chute que a gente faz sempre é o mais simples possível. Tá bem? Então, no exemplo anterior, que foi exatamente esse conjunto aqui que eu usei, o que eu fiz? Eu chutei o vetor 0, 1, 0, 0. Então, por exemplo, este conjunto aqui também forma uma base. Então, ó, verifique que o conjunto forma uma base. O que você tem que verificar? Primeiro, o número de elementos do conjunto é igual à dimensão do espaço vetorial? Essa é moleza de fazer, né? Tem 3 e é 3. A segunda coisa que você tem que verificar, esse conjunto aqui é linearmente independente. Como é que você verifica que o conjunto é linearmente independente? Você vai lá, constrói a matriz. Então, a matriz que você vai construir é essa aqui, ó, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 1, 0, e calcula o determinante dela. Se o determinante der diferente de 0, sim, é linearmente independente, então esse conjunto aqui gera o R3. Se o determinante for igual a 0, o que você faz? Você escolhe outro vetor aqui, tá? Porque a escolha sua não foi boa, não serviu. Tá bem? Bom, vamos lá. O que tem aí para frente? Vamos lá. Um resultado aí que é um resultado muito simples, muito bobo, mas ele é basicamente resumido num teorema que diz o seguinte, olha, se você tiver um subespaço vetorial de um espaço vetorial, isso é só um comentário, né? Seria só uma observação, porque eu não vou usar isso aí basicamente para nada aqui, né, nos resultados, mas é um resultado que é basicamente óbvio, que é o seguinte, olha, se você tiver W, um subespaço de um espaço vetorial V, e V de dimensão finita, de dimensão infinita, esquece, as coisas que a gente falou não serve. Você fala, professor, se eu tiver com um espaço de dimensão infinita, como é que quantos elementos eu vou ter na minha base? Aí a história complica muito, tá? Porque infinito a gente pode ter quantidades, complica muito, né? Então a gente não, para dimensão infinita, a gente não encontra número de elementos de vetor numa base. Ainda existe base, existe alguns espaços de dimensão infinita que admite um base. Mas quantos elementos ele vai ter na base? Não vai ser um conjunto finito de vetores, né? Vai ter que ser um conjunto infinito de vetores. Mas o bom que a gente trabalha aqui, na álgebra linear que a gente trabalha aqui, é tudo dimensão finita, tá certo? Então não se preocupe com essa história de dimensão infinita, não. É tudo dimensão finita. Então, qual que é o resultado, né? Então, seja W um subespaço vetorial de um espaço V, sendo V um espaço de dimensão finita. Então, se W é um subespaço de V, naturalmente a dimensão de W é menor ou igual à dimensão de V. Tá certo? Não, vai ser menor ou igual, não pode ser maior.
Mas pode ser igual. O que é que acontece se a dimensão de W for igual à dimensão de V? Se a dimensão de W for igual à dimensão de V, então W é igual a V. O único subespaço vetorial de um espaço vetorial que tem a mesma dimensão de V é o próprio V, tá? Então, se você está num espaço vetorial, você vai encontrar um subespaço vetorial lá dentro, e você vê que aquele subespaço vetorial tem a mesma dimensão de V, então aquele subespaço é V todo, tá? Esse resultado parece bobo, parece ingênuo, mas ele é útil em muitos casos, tá? Muitos casos ele vai ser útil. Quando a gente quer provar, por exemplo, que um determinado subespaço vetorial é o espaço vetorial, uma forma de fazer a demonstração é essa, é calculando a dimensão do espaço vetorial. Aqui não tem nenhum exemplo de aplicação desse teorema aqui, porque ele é um teorema basicamente utilizando para provar coisas teóricas. Coisas numéricas mesmo a gente não usa, mas é um resultado que existe, tá? Mas muito óbvio, muito simples. Se você tiver um conjunto que está dentro de um outro conjunto, você espera o quê? Que a dimensão desse espaço seja menor ou igual ao do espaço maior, né? É isso basicamente que está dizendo esse teorema. Esse exemplo aqui não é a aplicação do teorema, mas é um exemplo útil, interessante aí, que a gente vai fazer e vai ter muitas aplicações mais à frente, ó. Exemplo, né? Então, seja o sistema linear homogêneo, encontre uma base e a dimensão do espaço solução D. Está vendo aqui? Eu tenho um sistema de equações homogênea. O que é um sistema de equações homogênea? Um sistema de equações homogênea é aquele sistema de equações que a gente tem as incógnitas, no caso x1, x2, x3, x4, e o lado direito é igual a zero. A gente sabe que um sistema de equações homogênea sempre tem solução, sempre tem solução. Isso já é um resultado que a gente já tem usando há algum tempo. Mas uma coisa interessante de um sistema de equações linear homogêneo é que o conjunto solução do meu sistema de equações homogêneo, ele gera um subespaço vetorial. Tá certo? Então, quando eu acho a solução desse sistema de equações aqui, isso vai gerar para mim um espaço vetorial. Vou colocar isso aqui como observação. Observação. Deixa eu fazer ele em azul, observação, né? Observação. O conjunto solução de um sistema linear homogêneo é um subespaço vetorial. Aí você fala, professor, subespaço vetorial de qual dimensão? Depende do número de vetores, depende do número de incógnitas do teu sistema. Quantas incógnitas tem nesse sistema aqui? Nesse caso, você tem 4 incógnitas, né? x1, x2, x3, x4. Então, o espaço solução do sistema, o subespaço vai morar, neste caso aqui, né? O subespaço gerado pela solução do sistema de equações homogêneo, ele mora onde? Em R4. É um sistema, um subespaço de R4. Tá certo? Ele vai ser um subespaço de R4. Se eu tivesse 5 incógnitas, ele seria um subespaço da onde? De R5. E assim sucessivamente, tá? Então, o conjunto solução do sistema linear homogêneo é um subespaço vetorial. Para saber aonde que ele mora, a gente tem que saber qual é a dimensão ou as incógnitas do seu sistema linear homogêneo que você está resolvendo. Então, vamos resolver esse sistema aqui? Vamos lá, então, tá? Então, resolvendo
resolvendo o sistema. Como é que a gente resolve o sistema, hein? A gente coloca ele na forma de uma matriz, né? E escalona a matriz. Então, a matriz que eu tenho, né? Eu vou só pegar as incógnitas, né? Então, que multiplicar só as incógnitas, os coeficientes. Então, é 1, 2, 3 e menos 1. 0, né? Que é o lado direito. 1, menos 3, 2, 1 e 0. Antes de eu fazer a conta, a pessoa pode estar pensando lá, professor, mas eu tenho 4 incógnitas e 2 equações. Isso é possível? Sim, é possível. Isso é possível de acontecer. Para um sistema de equações linear homogêneo, independentemente do número de equações que eu tenha, sempre haverá solução, tá? Nesse caso, como eu tenho menos equações do que incógnitas, a gente já sabe que a gente tem o que a gente chama de grau de liberdade. Então, o grau de liberdade desse sistema de equações é pelo menos 2. Pelo menos 2. Por quê? Porque eu tenho 4 incógnitas e só tenho 2 equações para serem avaliadas. Lembra quando você tinha um sistema de equações com número de equações igual ao número de incógnitas homogêneo? Você aplicava a redução e o grau de liberdade era o número de linhas não nulas da tua matriz? Quantas linhas não nulas da sua matriz você tem? Você tem 2, tá certo? Quantas seriam 0 aqui se você completasse ela para ficar quadradinha? Seriam 2, tá certo? Então, o grau de liberdade que você tem aqui são o número de linhas nulas, desculpe, o número de linhas nulas que você tem. Então, são 2 linhas nulas que você tem aqui se você completasse a sua matriz. Então, o grau de liberdade aqui seria 2. Uma forma da gente identificar o grau de liberdade do nosso sistema, que eu vou dizer aqui de modo mais geral, né? Então, vou colocar como observação aqui, observação. O grau de liberdade de um sistema linear homogêneo será... Então, vou definir isso aqui, o grau, né? Grau de liberdade. Vai ser o número de incógnitas. Então, número de incógnitas. Opa. Número de incógnitas. Menos o número de linhas não nulas da matriz escalonada, tá? Então, esse vai ser o grau de liberdade. O que representa o grau de liberdade no sistema linear homogêneo? Ele vai representar a dimensão do espaço solução, tá? Então, se eu tenho um grau de liberdade 2, a dimensão do subespaço vetorial vai ser 2. Se eu tenho um grau de liberdade 3, a dimensão do subespaço vetorial vai ser 3. Tá certo? E assim sucessivamente. Então, o grau de liberdade aí, de modo mais geral, é isso aí que a gente tem. E aí, o que a gente faz, né? Eu tenho essa matriz, ela não está quadrada, não tem problema, né? Eu tenho mais incógnitas do que equação, também não é um problema. E o que a gente faz? A gente aplica a mesma forma de escalonamento de matriz que a gente estava acostumado a fazer. A mesma, nada diferente disso. Como é que a gente fez lá para aplicar o escalonamento de matriz? Deixa eu colocar uma página a mais aqui. A gente faz assim, né? Então, o 1, 2... 3 e menos 1, 0. E a outra é 1, menos 3, 2, 1 e 0.
Ó, essa é a linha 1, essa é a linha 2. O que eu faço para escalonar essa matriz aqui? Ó? Não tem muito o que fazer. A única coisa que eu vou fazer é transformar esse número aqui em 0, né? Aqui o pivô já é 1 da primeira linha, então o que vai acontecer? A linha 2 vai receber quem? A linha 2 menos a linha 1. E vai dar o quê? Vai ficar isso menos isso, 0. Menos 3 menos 2 dá menos 5. 2 menos 3 dá menos 1. 1 menos 1 dá 2. 0 menos 0 dá 0. Então, a matriz que eu tenho, ela vai ficar assim, né? 1, 2, 3 menos 1 e 0. 0, menos 5, menos 1, 2 e 0. Dá para fazer mais alguma coisa além disso aqui? Não. Essa matriz aqui já está na forma, não dá para eu reduzir mais, tá certo? Por quê? Porque eu vou na segunda linha aqui, né? Eu vim na primeira linha, zerei todo mundo abaixo da primeira coluna, zerei todo mundo abaixo da primeira linha, primeira coluna. Eu vou na segunda linha, segunda coluna. Tem alguém abaixo? Não. Então paro aqui. Qual o grau de liberdade do sistema? O que eu falei que era o grau de liberdade? O grau de liberdade era o número de incógnitas, no caso 4, menos o número de linhas não nulas, no caso 2. Então o grau de liberdade vai ser 2. Tá bem? Bom, então vamos lá. Então vamos reescrever o sistema aí equivalente. Então vai ficar x1 mais 2x2 mais 3x3 menos x4 igual a 0. Menos 5x2 menos x3 mais 2x4 igual a 0. Como é que eu resolvo esse sistema? Como o grau de liberdade é 2, então eu tenho duas incógnitas para serem livres e as outras duas para serem escritas em função dessa. Então, como o grau de liberdade é 2, né? O grau de liberdade é 2. Vamos escolher duas variáveis para serem as variáveis livres ou os graus de liberdade e duas serão escritas em função dessas. Quais são as variáveis que eu posso escolher livres aqui? Qualquer uma dessas duas, x1, x2, ou x1 e x3, ou x3, x4, ou x3, x2, qualquer duas você pode escolher. Eu vou escolher, para serem as variáveis livres, x3 e x4. E vou escrever x1 em função de x3 e x4. Por quê? Porque vai ficar mais simples de eu fazer desse jeito. Porque na segunda equação eu já posso escrever x2 como função de x3 e x4. Substituo a informação aqui e escrevo x1 em função de x3 e x4, tá? Então, dessa equação, eu vou escrever menos 5x2 igual a... passo x3 para lá, então vai ficar mais x3 menos 2x4, ou seja, x2 é igual a x3 menos 2x4 dividido por menos 5, né? Ou seja, x2 é igual a menos 1/5 vezes x3 menos 2x4. E o x1, o que eu faço? Eu venho na primeira equação e substituo x1. No lugar do x2 eu coloco quem é ele, então vai ficar mais 2 menos 1/5 x3 menos 2x4 mais 3x3 menos x4 igual a 0.
tá bem? Então, fazendo a conta aí, vai ficar x1 menos... Vamos juntar x3? Então, vai ficar menos 2 quintos mais 3 vezes x3. Menos com menos vai ficar mais, né? Então, vai ficar mais 4 quintos menos 1 vezes x4 igual a zero. Eu estou juntando, né? Então, fazendo a conta, vai ficar o quê? X1 mais... tirando o mínimo aqui vai dar 5, então vai ficar 5 vezes 3 dá 15. 15 menos 2 dá 13, então vai ficar 13 quintos x3 mais 5, vai ficar menos 5 mais 4, vai ficar menos 1 quinto x4 igual a zero, ou seja, x1 igual, passo tudo para lá, menos 13 sobre 5x3 mais 1 quinto x4. Como é que a gente escreve a solução? Como é que a gente escreve a solução? Vou só escrever aqui, ó. x3 é livre, x4 é livre, então são livres. x2 é igual a menos 1 quinto x3 menos 2x4 e x1 é igual a menos 13 sobre 5x3 mais 1 quinto x4. Olha, como é que eu escrevo esta solução aqui para ela ficar escrita como um conjunto de dois vetores, tá certo? Porque eu sei que a dimensão vai ser 2, mas como é que eu posso escrever esse conjunto como sendo um conjunto de dois vetores? O x3 e o x4 não são variáveis livres. Olha como é que eu posso escrever. Eu posso escrever isso aqui assim, ó. O x2, ele está amarrado em relação a x3 e x4, tá certo? Então, uma possibilidade de vetores é eu escolher, por exemplo, numa primeira possibilidade, eu vou escolher x4 igual a 1, x3 igual a 0. Se eu fizer isso aqui, o que vai acontecer com o x2 nessa primeira possibilidade aqui, ó, x4 igual a 1 e x3 igual a 0? Eu sempre escolho o mais simples possível, tá? Então, primeiro eu coloco uma variável sendo 1 e as outras todas 0 e vou variando as variáveis, tá? Então, aqui, ó, escolhi x4 igual a 1 e x3 igual a 0. O que acontece com o x2 nesse caso? x2 vai ficar o quê? Ó, x3 é 0, então vai ficar igual a menos 1 quinto. 0 menos 2 vezes 1. Então, menos 2 vezes menos 1. Então, vai ficar 2 quintos. E o x1 vai dar o quê? Aqui o x3 é 0, o x4 é 1, então vai ficar 1 quinto. Então, esse primeiro vetor que eu tenho da minha base, então o primeiro vetor V1, vai ser esse aqui, ó. 1 quinto, 2 quintos, 0 e 1. Tá certo? E o outro vetor, o que eu escolho para o outro vetor? Eu vou escolher x4 igual a 0 e x3 igual a 1. Tá certo? O que eu faço? Eu venho na conta que eu tenho aqui e substituo. Então, quando eu faço substituição, eu vou achar que o meu x2 é quanto? Meu x2 vai ficar menos 1 quinto vezes 1, menos 2 vezes 0. Então, vai dar menos 1 quinto. E o x1 vai dar quanto? O x4 é igual a 0, o x3 é igual a 1, então vai dar menos 13 quintos. Então, o outro vetor que eu tenho, o meu V2, vai ser o vetor menos 1 quinto, desculpa, menos 13 quintos, né? Menos 13 quintos, que é o V1, né?
que é o x1, menos 13 quintos, menos 1 quinto, 1 e 0. Tá? Então, os vetores. Quais vetores? Os vetores formados pelo 1, 5, 2 quintos, 0, 1, menos 13 quintos, menos 1 quinto, 1 e 0. O que eles fazem? Eles geram o espaço solução do meu sistema linear homogêneo. Geram o espaço solução do sistema linear homogêneo. Um detalhe aí é o seguinte, vou recapitular aqui o que foi feito aqui. Quando a gente faz a escolha das variáveis livres, a gente está escolhendo uma base, tá? Implicitamente a gente está fazendo isso. É claro que a gente não sabe qual base que a gente vai encontrar, tá? Mas a gente está escolhendo uma base. Então aqui, quando eu fui resolver esse sistema de equações aqui, e eu escolhi o x3 e o x4 sendo as minhas variáveis livres, eu já fixei basicamente uma base para o meu espaço vetorial, ou o meu subespaço vetorial, que é a solução desse espaço aqui. Tá bem? Então, o que eu fiz? Eu escrevi, recapitulando, né? Eu peguei a segunda equação, escrevi x2 em função de x3 e x4, que são as variáveis livres. Aí eu fui na primeira equação e escrevi a variável x1 como função de x3 e x4. Então, eu encontrei x2, que é essa equação, e encontrei x1, que é essa equação aqui. Aí, o que eu faço? Agora eu preciso encontrar os vetores que formam a minha base. O que eu faço? Como x3 e x4 são livres, eu tenho liberdade para escolher x1, x3 e x4 da forma que eu quiser. Mas x2 e x1 não. x2 e x1 tem que satisfazer essa equação aqui. Então, uma possibilidade, não é única, tá? Uma possibilidade é escolher, por exemplo, x4 igual a 1 e x3 igual a 0. Você fala, professor, eu poderia ter escolhido 1 e 1? Poderia, tá? E se isso aqui são livres, você tem liberdade para escolher quaisquer vetores. Só que a gente escolhe, por exemplo, aqui, a forma mais simples que eu acho. Se eu tivesse 10 variáveis livres, o que eu faria? Eu escolheria uma 1 e o resto tudo 0. Depois eu escolheria, ir andando, né? A próxima 1, o resto tudo 0. A próxima 1, o resto tudo 0. É a forma mais simples que a gente tem para escolher um conjunto de vetores linearmente independente. Então, isso aí é uma estratégia que eu uso. Então, aqui eu tenho x4, x3 sendo o grau de as variáveis livres, então eu sei que eu vou ter que escolher dois grupos, né? Então, o primeiro grupo que eu escolhi foi 1 e 0. Substituindo nas equações que eu tenho, fazendo substituição, eu achei o primeiro vetor. Eu sei que eu tenho que ter 2, né? Então, o que eu fiz? Aí eu zerei a variável que eu tinha escolhido 1 no primeiro e a outra eu escolhi como 1. Aí eu encontrei o outro vetor. Eu tenho certeza absoluta que esses dois vetores formam um conjunto linearmente independente. Mais do que isso, esses dois vetores aqui formam uma base para a solução do sistema linear homogêneo. Tá? Então, qual a dimensão do espaço solução? É 2. Quais são os vetores que formam a dimensão? Esses dois vetores aqui. Tá?